Estou de volta agora. Eita. Bom, vamos lá. Agora aqui tem comentários que vão aparecer, já tem ali o anúncio. Então, eu li o verso 30, vamos ler, eu li o verso e li o significado palavra por palavra, vamos agora à tradução do texto. Melhores do que as entidades vivas que percebem o som são aquelas que podem distinguir entre uma forma e outra. Melhores do que estas são as que desenvolvem as arcadas dentárias superiores e inferior. E melhores ainda são as que têm muitas pernas. Melhores do que estas são os quadrúpedes, e melhores ainda são os seres humanos. Significado de Srila Prabhupada. Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Diz-se que determinados pássaros, tais como os corvos, podem distinguir uma forma da outra. Entidades vivas que têm muitas pernas, como a vespa, são melhores do que as plantas e gramíneas, que não têm pernas. Os animais quadrúpedes são melhores do que as entidades vivas multípedes. E melhor do que os animais é o ser humano, que tem apenas 2 pernas. Oi, Bhaktinval, Hare Krishna, bem-vinda, reverências. Glórias a Srila Prabhupada. Vamos ao verso 31. Tato varnas chatvaras desham brahmana uttamaha brahmaneshwapi vedagyo hyartagyo vyadikas tattha. Tattaha, entre eles, varnaha, classes, cha e chatvaraha, 4. Desham, deles, brahmanaha, um brahmana, uttamaha, melhor. Brahmaneshu, entre os brahmanas. Api, além disso, Veda, os Vedas. Gyaha, aquele que conhece. Ri, certamente. Artha, o propósito. Gyaha, aquele que conhece. Abhyadikaha, melhor. Tataha, do que ele. Olá, Fernando Araújo, bem-vindo. Vamos lá, tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Glórias a Srila Prabhupada. Entre os seres humanos, a sociedade que é dividida segundo qualidade e trabalho é a melhor. E nesta sociedade, os homens inteligentes, que são designados como brahmanas, são os melhores. Entre os brahmanas, aquele que estudou os Vedas é o melhor. E entre os brahmanas que estudaram os Vedas, aquele que conhece o verdadeiro significado do Veda é o melhor. Significado. O sistema de 4 classificações na sociedade humana, segundo qualidade e trabalho, é muito científico. Este sistema de brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras corrompeu-se, transformando-se no atual sistema de castas da Índia. Porém, parece que este sistema existe há muitíssimo tempo, uma vez que é mencionado no Srimad Bhagavatam e no Bhagavad Gita. A não ser que haja tal divisão de ordens sociais na sociedade humana, incluindo a classe inteligente, a classe marcial, a classe mercantil e a classe trabalhadora, sempre há confusão sobre quem deve trabalhar para que propósito. Uma pessoa treinada ao ponto de compreender a verdade absoluta é um brahmana, e quando tal brahmana é Vedagya, ele entende o propósito do Veda. O propósito do Veda é entender o absoluto. Aquele que entende a verdade absoluta em 3 fases, a saber, Brahman, Paramatma e Bhagavan, e que entende o termo Bhagavan como significando a suprema personalidade de Deus, é considerado o melhor dos brahmanas, ou seja, um Vaishnava. Srila Prabhupada Ki Jai. Magyanatimirandasya Gyananjana Shaya Chakshuru Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha.
Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Dramini Sirupa Sri Sanatana Bhata Raghunatha Siddhiva Gopala Bhata Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Skijai Machakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Então, vi aqui, fiz a leitura dos versos 30 e 31. O 30, Rupa Beda Vidastatra Tatas Chobayato Dataha Teshambahu Padashreshtas Chatus Padastato Dvipat. Melhores do que as entidades vivas que percebem o som são aquelas que podem distinguir entre uma forma e outra. Melhores do que estas são as que desenvolvem as arcadas dentárias superior e inferior. Melhores ainda são as que têm muitas pernas. Melhores do que estas são os quadrúpedes, e melhor ainda são os seres humanos. Depois, Tato Varnas Chatvaras Tesham Brahmana Uttamaha Brahmaneshu Api Vedagyo Hyartagyo Vyadikastata. Entre os seres humanos, a sociedade que é dividida seguindo qualidade de trabalho é a melhor. E nesta sociedade, os homens inteligentes, que são designados como Brahmanas, são os melhores. Entre os Brahmanas, aquele que estudou os Vedas é o melhor. E entre os Brahmanas que estudaram os Vedas, aquele que conhece o verdadeiro significado do Veda é o melhor. Então, aqui pelo significado de Srila Prabhupada, a gente já pôde entender que, apesar do sistema científico estabelecido pela Suprema Personalidade de Deus, o Varnashrama Dharma, e que coloca ali o Brahmana como a cabeça da sociedade, aquela entidade viva, aquela alma espiritual corporificada numa forma humana, e que vai ter assim a capacidade de compreender, mais intelectual, né? A pessoa mais intelectual, com potencialidades que a permitem compreender, né? E primeiro se interessar pelo desenvolvimento da consciência, né? Ter uma vida mais harmoniosa em relação com a natureza, desenvolver um estado contemplativo, ter práticas no modo da bondade, cultivo de conhecimento, que eu já falei, hábitos dignos de seres humanos, e esse tino, né, para desenvolvimento filosófico. Mas acima do Brahmana está o Vaishnava. E é interessante que um Vaishnava, ainda que ele não esteja na categoria de um Brahmana, mas porque ele ouve da fonte autorizada, ele vai assim ter todas as perspectivas favoráveis de desenvolvimento dentro do seu Varna, dentro do seu Ashrama. Porque ele já compreendeu a meta última da vida, que é o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. É ruim aqui. Alguém pode dizer se eu estou aí na live? Alguém dá um sinal, reverência? Bom, parece que eu estou na live. Jai, Márcio Claro. Madana Mohana Das, reverências. Bom, parece que eu estou ao vivo, né? Então vamos lá, voltando aqui ao ponto, né? Haridashana tentou falar comigo agora, eu desliguei Haridashana, porque supostamente eu estava na live. Mas eu acho que deu um gap ali, né? Deu uma congelada, e acredito que ele tenha me ligado para me avisar. E eu não percebi que eu estava fora do ar,
E agora eu estou recebendo aqui mensagens, está aqui, tá ok. O Madana Mohana Das me sinalizando, então sigamos aqui com a nossa live de hoje, né? Então, voltando ao ponto, né? O Brahmana Vaishnava, ele está acima, né? Olá, Anabela, bem-vinda. O Brahmana, ele está acima. O Brahmana Vaishnava, ele está acima do Brahmana, meramente o de casta, obviamente, né? E mesmo uma pessoa que tem a qualidade brahmânicas. Por que o Vaishnava está acima? Porque ele viu a verdade, né? Ele já desvendou qual é a realidade última. Porque os Vedas, como fonte de informação, eles acabam que possibilitam diferentes tipos de compreensão. Tanto assim que nós temos o Karma Yoga, o Jnana Yoga, não é isso? O Yoga místico. Aquele que entende como o absoluto, né, a verdade absoluta sendo impessoal. E finalmente vamos ter o Vaishnava, que compreende o aspecto último da verdade absoluta, que é Bhagavan, que até Prabhupada menciona aqui, né, no final do seu significado, o seu significado, segundo o verso 31, né, Prabhupada fala que o Brahmana Vaishnava, ele entende o termo Bhagavan como significando a suprema personalidade de Deus. Tá? E aí o que significa Bhagavan? Bhaga significa opulências. Van significa aquele que possui. Então Deus tem muitos nomes, né? Diversos nomes, e ilimitados nomes que vão adjetivar suas ilimitadas e inconcebíveis potencialidades. Ele é Mukunda, aquele que dá a liberação. Ele é Rishikesha, controlador dos sentidos. Ele é Govinda, aquele que dá prazer aos brahmanas e às vacas. Ele é Krishna, o todo atrativo. Ele é Alá, aquele que deve ser desvendado. Ele é Jeová, o Todo-Poderoso. Alguns nomes não estão alinhados, não são expressos pelos Vedas, mas também são nomes que adjetivam, como eu falei, né, Alá, Jeová, que adjetivam a suprema personalidade de Deus. Então, Bhagavan é um nome de Deus, aquele que possui todas as opulências. Beleza, força, poder, riqueza, conhecimento e renúncia. Essas são as 6 opulências de Krishna, da suprema personalidade de Deus, que é sim uma pessoa suprema. O problema das almas corporificadas é que elas tentam entender, baseado no seu próprio experimento da vida material, da sua identificação com a existência material, entendendo-se como sendo o corpo, aquela pessoa. Então eles pensam que a vida se limita unicamente à vida nesse mundo, esse tipo de vida que a gente está experimentando. Então, quando se pensa em Deus, claro, o homem faz feitos maravilhosos também, né? O homem mundano, aviões, metrôs, elevador, escada rolante, prédios, pontes, viadutos, estradas, né? Foguetes. O homem tem uma inteligência que o capacita a fazer muitas coisas também interessantes, né? Então, com base nessa capacidade do homem, vai se tentar entender Deus dentro dessa mesma vertente de existência.
então Deus é um homem muito inteligente. E deve ser já uma pessoa com muita experiência, sabedoria, idosa até, né? Que já teve muita vivência. Aí ele virou Deus. Tipo assim, né? Isso é um grande equívoco. Porque Deus, na verdade, ele é Atmarama, e ele é sempre existente, e ele é Anadiradir Govindá. Ele não tem começo e ele é o começo de tudo. Então, a compreensão sobre Deus gera paradoxos para a nossa compreensão, para a nossa capacidade de compreensão. Mas por quê? Porque somos almas espirituais dentro de um invólucro que é o corpo material e dispomos de mecanismos que o corpo oferece que não nos capacitam a entender metafísica e entender aspectos que transcendem a capacidade humana. Então, não temos a capacidade de entender Deus na sua plenitude. Esse é o ponto. A gente tenta entender Deus com as nossas capacidades limitadas. Mas aí a gente precisa o quê? Da orientação chástrica. De Guru, Shastra e Sadhu, na verdade. Do tripé do conhecimento. Que é o mestre espiritual, Srila Prabhupada, que veio, devoto puro, Nityasiddha, um Vaishnava, iluminado pelo seu Guru, iluminado por Krishna, que veio, Jai Haridarshana, reverências. Quando você me ligou, eu supunha que eu estivesse na live, mas eu imagino que deu um gap, né? Depois é que eu me antenei, porque a live supostamente estava acontecendo. Não apareceu nenhum sinal para mim de que congelou. E aí você ligou para mim, talvez para me alertar sobre isso, e eu desliguei porque eu achava que eu estava na live. Então eu peço desculpas. E vamos seguindo aqui então, porque voltou, né? E imediatamente que eu desliguei, já recebi mensagens do Madana Mohana Das, também do Fernando Araújo, outras pessoas entraram, então... Enfim, mas eu imagino que foi isso que aconteceu, né? Que você tentou me avisar que eu não estava mais ao vivo, tá? Mas estamos lá, vamos seguindo aqui então. Então, ou seja, querer compreender Deus com as nossas capacidades não é possível. É possível porque a gente vai mirar Deus com base na nossa experiência, né? Com base na capacidade dos homens, e tudo bem, uma capacidade supra-humana, mas não de acordo com o que os Vedas explicam, o aspecto transcendental de Deus. Porque além do aspecto imanente de Deus, tem um aspecto transcendente. O imanente é a forma como ele age nesse mundo, se faz presente, como Paramatma, a super-alma, né? O aspecto do Espírito Santo, que é descrito na Trindade cristã, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus presente nesse mundo, através de uma partícula, né? Presente em tudo, na verdade. São múltiplas, infinitas partículas divinas de Deus como Paramatma, presente dentro de cada átomo da matéria, né? Então, essa é uma compreensão de um aspecto imanente de Deus. Deus está em tudo, presente em tudo, ele é tudo, e ao mesmo tempo ele está fora de tudo. A Bhagavad Gita fala isso, né? Isso causa perplexidade, né? Então, para se entender que Deus é tudo, está em tudo, ele é tudo, ou seja, Brahman, ele está em tudo, ou seja, Paramatma, e finalmente compreender Bhagavan, a pessoa de Deus. Aí, para compreender mesmo, porque a gente, por exemplo, a gente tem a orientação da Bíblia, por exemplo, né? A visão cristã de Deus pessoa. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas isso daí também pode gerar incompreensões. Não fica claro. Mas aí o que acontece? Vem o Vaishnava, vem o devoto puro, veio o Prabhupada. E veio
traduzir e comentar os textos sagrados de acordo com a visão mais elevada. Pode parecer um proselitismo, mas Prabhupada revela de forma clara, transparente, o aspecto de Deus pessoa. Entendeu? E quem estuda isso vai entender. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadira Dir Govinda Sarvakara Nakarana. Vai entender que o controlador supremo, o Parama Ishvara, é Krishna, que tem muitos nomes. Outro problema é esse, né? Quando, o meu Deus é Alá. As pessoas não entendem que está todo mundo falando, quando se trata de Deus, Deus é absoluto e Deus é único. Mas diferentes culturas vão lhe atribuir diferentes nomes, questões culturais. Porque Deus, ele fala muitos idiomas, ele quer se tornar acessível de diferentes maneiras para diferentes classes de pessoas. Então você vai ter diferentes regiões do planeta que estão assim tratando sobre Deus com nomes distintos. Mas em última análise, está todo mundo tratando de Deus, a pessoa de Deus, que é Bhagavan. E que com base nos Vedas, aí é outro ponto que tem que ser compreendido, os Vedas são a primeira fonte de informação do planeta, é um manual de instruções deixados por Krishna, entendeu? Por Alá, por Buda, por Jeová, enfim, por Deus, não importa o nome. Mas, segundo os Vedas são, e os estudiosos, né, até mesmo os acadêmicos mundanos, né, entendem que os Vedas é a primeira fonte de informação. Bhagavad Gita foi falado há mais de 5.000 anos. Todo esse conhecimento, na verdade, é um conhecimento atemporal, conhecimento eterno. Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, é a encarnação literária de Deus. Explica Deus através da vida de seus devotos, de grandes almas, de grandes feitos praticados por Krishna. Então os Vedas estão falando... Por que eu estou falando isso? Porque os Vedas estão falando que o nome de Deus tem vários nomes também, né? A gente vê alguns filmes, chama-se Krishna de Kamha. Mas Krishna é o nome que é mais assim, que talvez traduza de uma forma mais completa Bhagavan, né? Aquele que possui todas as opulências, que é o todo atrativo. Porque Krishna, ele é o todo atrativo, tudo em última análise está sob o controle dele, nada está fora do controle dele e ele atrai tudo. Então mesmo nós, Nityabadas, somos uma energia Tatasta Shakti de Krishna, né? E vamos entender a nossa condição como almas, partes integrantes de Krishna, né? Mas que somos uma energia marginal de Deus. E que, portanto, ficamos submetidos à variação, né, de nos atrairmos por Krishna, nos atrairmos por Maya. Né? Se estamos aqui no mundo material é porque nos atraímos por Maya. Vamos entender a nossa natureza. Vamos entender, assim, como que a gente pode sair da areia movediça do mundo material. Tudo através da imotivada misericórdia do Guru, do Jagadguru, do Guru de todo o universo, que é Prabhupada, que foi agora também, há pouco tempo, reconhecido como Vishwaguru, no último Kumbh Mela que teve, reunindo assim tradições espiritualistas de todo o Oriente, do mundo todo. Prabhupada foi reconhecido como sendo o Vishwaguru, o Guru do mundo todo.
Então, Prabhupada é o Vaishnava, que vem oferecer as escrituras e que vem oferecer o legado dos seus significados Bhaktivedanta, explicando e trazendo luz para onde a gente vai entender por que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Aí o homem humano, mundano, porque Krishna tem uma forma de 2 braços, Krishna tem uma forma humana, mas não é transcendental, é Satitananda, mas que se assemelha, a forma humana se assemelha à forma de Krishna em Goloka Vrindavana. Né? Então não adianta. Então Prabhupada ele está investido de todos os poderes, né, como um Shakti, Avesha, Avatara. Shakti, potência, Avesha, dotado, Avatara, aquele que cruza, vem de um plano superior para cá, né? Ele vem do mundo espiritual. Isso é um ponto também que qualquer pessoa. Eu ontem estava assistindo um podcast muito legal que é o Eight Elements. Uma turma, naturalmente, discípulos, eles não se, assim, pelo menos, não se apresentam como discípulos de Prabhupada e nem exatamente, claro, estão usando Kant, alguns deles, mas eles não se apresentam como Vaishnavas. Talvez por quererem não gerar uma segmentação, né? Porque quem olha, vê um devoto, aí já acha, é um Hare Krishna, acha que é segmentado, que é proselitista e tal, né? E nesse programa, nesse Eight Element, eles estavam falando sobre, assim, a desafortunada medida adotada por devotos de querer adaptar os livros de Prabhupada para uma linguagem mais acessível ou contemporânea, uma linguagem moderna. E eu fiquei muito feliz de ver que existem pessoas que estão atentas ao crime que significa, crime entre aspas, né? Não deixa de ser um crime, né? Imagine, né? Prabhupada não está nem mais no planeta, né? Como é que alguém... Prabhupada deixou essa instrução, né? Ninguém pode adulterar, mudar uma linha, uma palavra das minhas traduções sem a minha autorização. É óbvio que o Prabhupada sabia que poderiam ocorrer erros de digitação, erros na tradução para diferentes idiomas, né, que poderiam gerar interpretações dúbias, né? Mas fora isso, a gente tem que entender que Prabhupada é um Shakti Avesha Avatara. Prabhupada é uma alma revestida de todos os poderes dados por Krishna para vir prender uma missão, entendeu? E uma pessoa achar que pode, né, isso aconteceu, né, no BBT. Eu escuto aí, às vezes, pessoas falando, esse livro de Prabhupada é muito pesado, Prabhupada tem uma linguagem... Prabhupada, ele fala para devotos, para aqueles que estão, assim, se credenciando a ingressar no serviço devocional, sabe? A gente não pode, com base num sentimentalismo mundano, achar que alguém tem capacitação para adulterar os textos escritos por Prabhupada, gente, pelo amor de Deus. Prabhupada é um Nityasiddha, sabe? Uma alma liberada. Prabhupada não veio a esse mundo em razão de karma, não esteve preso ao ciclo de nascimentos e mortes. Então, assim, é uma grande petulância alguém que foi iluminado por Prabhupada supor que poderia ajustar melhor o que Prabhupada escreveu, entendeu? Então, nesse podcast, eles estavam falando, não, Prabhupada falou, é dotado de toda a potência, entendeu?
E essa potência transcendental que não dá para se mensurar com nenhum tipo de desenvolvimento acadêmico. Entendeu? Nenhum desenvolvimento acadêmico chega ao... É que nem o Brahmana e o Brahmana Vaishnava. Entendeu? O Brahmana tem sua capacitação. Mas o Brahmana Vaishnava está no outro patamar. Por quê? Porque ele é um Tattva-darshinaha. Ele viu a verdade. Ele realizou a verdade. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattva-darshinaha. Aproxime-se de um mestre espiritual, renda-lhe serviço, indague submissamente sobre o conhecimento. Ele pode lhe revelar a verdade, por quê? Porque Upadekshanti te gyanam, Upadekshanti te gyanam, ele te a você, Upadekshan, ele pode lhe instruir sobre o conhecimento, Gyanam. Gyaninas tattva-darshinaha. Por quê? Porque ele já tattva-darshinaha, a verdade, darshinaha, ele já desvendou. Ele realizou internamente a verdade. Então, como que eu que recebi um conhecimento do guru, do mestre espiritual, aí eu vou falar, não, o guru aqui ele falou assim, mas eu vou adaptar o que ele falou. Sem a autorização dele, sem a recomendação dele, sem a anuência dele. Aqui tem um Haridarshana fala, Prabhu já leu os Doya significas? Pode traduzir para mim, Haridarshana? Não entendi do que significa. Desculpe, eu realmente estou na ignorância em relação a isso. Aqui o Sérgio Pacheco conectou-se conosco. Deixa eu ver mais alguém que entrou aqui. Adilila. Irmão, estudei ciência da autorrealização muitos anos, muito bom. Já estudei 3 vezes. Que bom. Ciência da autorrealização é realmente um livro bastante importante e que vai permitir que se compreenda aqui o Bhagavad Gita, como fala aqui a Adilila, né? Darshana aqui, Sundarangi. Deixa eu ver mais alguém aqui. Vem, Haridarshana. Ah, sim, irmão. 2 ofensas evita cantar santo nome. Senhor, não interpretar alguma maneira o santo nome. Maneira deturpada, né? São as ofensas ao cantar dos santos nomes. Estou aguardando você me falar sobre isso aqui, ô Haridarshana. Doyas significas. Voltando aqui então. Então, Prabhupada, ele é sem precedente, gente. Entendeu? Quer dizer, não é sem precedente porque tem o Guru Parampara, né? Tem Srila Bhaktisiddhanta, tem Gorakshora Das Babaji, tem Srila Bhaktivinoda, tem Jagannatha Das Babaji. Mas no sentido de que para nós, quem revelou o Guru Parampara? Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ninguém pode estar cantando Hare Krishna com a compreensão do mantra, né? Com a compreensão acerca de si, ainda que não completa, mas já com vislumbre da minha natureza como alma, ainda que eu não esteja autorrealizado, mas já entendendo qual é o caminho, entendeu? Ah, já leu os 2 significados. Ah, sim. Já li. Eu li os 2 significados. Tanto o primeiro do verso 30 quanto o do verso 31. Aqui o Haridarshana. Aqui no Rio tivemos 2 devotos eruditos que acreditavam que podiam criar uma linguagem melhor nos livros de Prabhupada. Uma linhagem, ele botou. Talvez seja linguagem, mas também serve linguagem e linhagem, né? Então caíram e desapareceram. Ninguém se sustenta, né? A gente tem inúmeros casos de devotos que promoveram grandes devotos, inclusive, né? Gurus,
né? E de alguma forma quiseram ser maior que Prabhupada. E aí não vai ter jeito, né? Perde o link da potência do Guru Parampara, né? Quando você pensa que... Conhece aquela história do tigre? Aliás, do tigre não. Do ratinho. O ratinho, ele estava ali, saiu da toca, né? Estava correndo atrás de um alimento. E aí, quando de repente ele se defronta com um gato. E o gato vai para cima do ratinho, né? O ratinho foge e ele sabia, né? Ele era assim, ele sabia que tinha um guru muito poderoso que poderia salvá-lo. E aí ele saiu correndo e conseguiu ir fugindo do gato, e o gato atrás dele, aí até que ele chega lá no eremitério do guru. E aí o guru vê, né, que chega o guru estava lá na sua meditação e de repente escutou aquele barulho, teve um despertar do seu estado meditativo e viu o ratinho ali atônito e atrás o gato. Aí ele percebeu, o ratinho olhou para ele entendeu e aí falou assim, vire um gato. E aí transformou o ratinho num gato. Aí imediatamente o gato viu outro gato e perdeu o interesse, né? Viu que ficou assim meio perplexo e foi embora. Aí o ratinho que virou gato, ufa, foi embora, saiu ali da caverna do guru, do yogi. E quando ele passa numa esquina assim, vê um cachorro, e ele, meu Deus, um cachorro. O cachorro correu atrás dele. Aí ele saiu fugindo do cachorro, e aí falou, opa, vou lá pro guru de novo, e novamente se repetiu a cena. E aí agora o rato num corpo de gato com um cachorro atrás dele. E aí o guru, opa, o que houve dessa vez? Ah, entendi, vire um cachorro, e transformou o rato que virou gato num cachorro. Aí, finalmente, o cachorro foi e estava andando, né, num local assim mais ermo, e aparece um tigre. E vai o tigre atrás do cachorro, e o cachorro fugindo, e ele, opa, vou lá aquela alminha que estava no corpo de rato, que foi transformado para um corpo de gato, que transformou-se depois para um corpo de cachorro, voltou lá no eremitério do guru, o guru percebeu a situação, e aí transformou o tigre também no outro tigre. Aliás, o cachorro no tigre. Aí o rato que virou tigre, né, pelas bênçãos do guru, olhou de repente assim para o guru, pô, tô com fome, lambeu o beiço e preparou-se para devorar o corpo do guru. Aí o guru imediatamente, volte a ser um rato. E aí pronto, acabou. É uma analogia caricata, né? Que, inclusive, muito pertinente, né? Porque o avanço na vida espiritual, Maya, ela tem como armadilha aquela que é mais sutil, né? É uma Maya mais sutil. A pessoa se livrou dos hábitos grossos. Imagine, né? Qualquer um de nós do mundo material, qualquer um, Sadhana Bhakta, estava perdido nesse mundo, a maioria afeito a práticas inapropriadas sob o ponto de vista espiritual, né? Consumo de carne, intoxicação, sexo ilícito, jogos de azar, enfim, apostas, né, valendo dinheiro, querendo ser Bhagavan, né, querendo ser a pessoa, né, o centro da existência, né, querendo fama, fortuna, poder, conhecimento, só não querendo renúncia, né? Só não querendo ser renunciado, né? Querendo tudo, né? E aí, de repente, vem o guru, né? Revela o conhecimento, transforma a vida daquela pessoa. Aí a pessoa vai e, de repente, acha que não, agora eu sou mais do que o meu guru, entendeu? Então, isso é um perigo na vida devocional,
É um perigo, porque Maya, ela está sempre atuando. E a única forma de aplacar os efeitos de Maya é constante humildade, né? Constante reconhecimento de que aonde estávamos, né, antes de Prabhupada trazer o conhecimento, né? Então esse é um ponto que tem que ser assim martelado assim ininterruptamente, entendeu? Nenhum progresso espiritual poderia ser feito sem que Prabhupada, me refiro a nós aqui que estamos no Ocidente, né? Sem que Prabhupada tivesse vindo, entendeu? Sim, Haridarshan, tem os yogis que também querem renúncia, mas eles querem uma renúncia que é uma renúncia, é uma falgo vairag em última análise, né? Na medida em que eles não estão usando essa capacitação para Krishna. Eles renunciam ao mundo material, mas entendendo até que esse mundo é falso, que ele nem existe. Só que o mundo existe. Ele é ilusório, mas ele existe. Então eles renunciam a algo, né? Eles renunciam aos prazeres do mundo material, mas não renunciam a ponto de estarem aptos para o serviço devocional, que é entregar para Krishna todo o resultado das suas ações, entendeu? Aceitar o controle de Krishna, né? Isso é a perfeição da renúncia, né? Capítulo 18 da Bhagavad Gita, né? Agir para o prazer de Krishna, né? E agir, né? Mas para o prazer de Krishna. Então essa é a diferenciação, né? Eles normalmente, não todos, né, mas acabam que são atraídos pela coisa dos seguidores, entende? Podem se inebriar com isso, né, com a fama, em razão dos poderes místicos, né? Lembra aquela passagem do Kumbh Mela, onde Prabhupada esteve? Prabhupada, ele estava no Kumbh Mela, um Kumbh Mela com grande repercussão jornalística, inclusive, né? Televisões lá e tal, e os yogis que faziam feitos assim maravilhosos, no sentido de manipular a matéria, né? Poderes místicos, né? Manipulação das energias. Eles eram entrevistados e aí, poxa, aí viram para Prabhupada e o senhor, qual é o seu poder místico, né? Qual é o seu poder místico? E Prabhupada, muito espirituoso, Prabhupada nunca foi afeito, né? Prabhupada, ele tem o poder de transformar vidas, né? E nos capacitar para o serviço devocional, né? Prabhupada deu assim um caminho todo mastigado, né? Não escondeu nada. Ele veio revelar Goloka Vrindavana, o aspecto de Krishna, Radha e Krishna do mundo espiritual, Prema Bhakti. Ele veio revelar o ápice do relacionamento que a alma pode ter com Deus, né? Mas aí ele falou assim, espirituoso, né? Ele falou, poder místico, olha, eu transformo animais em seres humanos. O Prabhupada é fantástico, né? E aí alguém pode falar, nossa, que coisa mais arrogante, que ofensa. Mas filosoficamente a gente deve entender que vida humana não é meramente o conceito biológico. Ela é o conceito de grau de consciência. E segundo os Vedas,
O humano é aquele que já estabeleceu, o ser humano mesmo, é aquele que tem os pilares, né, da vida humana estabelecidos, que é não se intoxicar, não comer carne, peixes e ovos. Na verdade, que é a misericórdia, né? Um ser humano, com base no conceito védico, ele é misericordioso. Portanto, ele não come carne, peixes e ovos. Ele não come alimentos que são emoldurados pelo modo da ignorância, resultado de violência explícita. O devoto come o vegetal, que também é morto, mas oferece a Krishna, porque Krishna fala: aquele que oferecer para mim com amor e devoção folha, fruta, flor ou água, eu aceitarei a oferenda, ó descendente de Kunti. Então Krishna aceita. Se Krishna comesse carne, a gente ofereceria carne para Krishna, mas Krishna não aceita carnes, ele não aceita a carne líquida na forma do ovo. Né? Tudo resultado de muita violência contra seres que estão em formas inferiores às nossas e que é um grande atentado contra o direito à vida. Né? Então, misericórdia, um ser humano, ele é misericordioso, então não come carne e peixe. Um ser humano, ele vai ser disciplinado, então ele não vai se intoxicar. A pessoa que se intoxica não, assim, tem a propensão, né, às práticas devocionais, até pode, mas o caminho vai ser sair do viés da intoxicação. Né? A pessoa que se intoxica, ela pode praticar sadhana bhakti, claro que pode. Mas o que vai acontecer no final das contas? Ela vai largar a intoxicação, porque ela vai ter um prazer interno muito superior. Consequentemente, ela vai falar: não quero mais nada que me intoxique. Eu quero cada vez mais lucidez, clarividência. Né? Eu não quero algo que me embote. Eu não preciso de nada externo para me botar bem. Que nem os devotos lá dos anos 60 falavam: stay high, fique high, né? Fique no alto, fique doidão, sem nada, com mantra. É o que eles falavam, né? Stay high forever, entendeu? Com mantra, sem precisar de droga nenhuma. Então, o ser humano, ele vai se estabelecer no pilar da disciplina, da austeridade. Né? O ser humano também ele vai se estabelecer no pilar da limpeza interna e externa. Ele não vai praticar atividade sexual ilícita, não esteja regulada, né? Um relacionamento estável, né? De um casal hétero, entendeu? Né? Vida sexual, ela é para procriar, né? Manutenção das espécies. Essa é a realidade da natureza de Deus. Depois, o ser humano também, ele se situa na plataforma da veracidade. Né? Então ele não pratica jogos de aposta que estão valendo dinheiro, onde alguém ganha e muitos perdem. Isso não é interessante para uma pessoa espiritualista. Né? Então, por isso Prabhupada mencionou, né? Eu vim transformar animais em seres humanos, porque meramente estar habitando uma forma humana, mas não estar com a vida baseada nos pilares da forma humana, não credencia uma pessoa, sob o ponto de vista de consciência, a ser aceita como na forma humana de vida. Tá bom? Então, resumidamente falando, eu achei muito interessante os versos, esses últimos versos que vem falando sobre o sistema da evolução da alma em diferentes espécies. Né? No verso anterior, olha só: entre as entidades vivas que desenvolvem percepção sensorial, aquelas que desenvolvem o sentido do paladar são melhores do que as que só desenvolvem o sentido do tato. Melhores do que aquelas são as que desenvolvem o sentido do olfato. E melhores ainda são as que desenvolvem o sentido da audição. Muito interessante, né? Aí o que eu li hoje, o 30, melhores do que as entidades vivas que percebem o som são aquelas que podem distinguir entre uma forma. Já tem uma
a visão mais refinada. Melhores do que estas são as que desenvolvem as arcadas dentárias superior e inferior, ou seja, tem dentição superior e inferior. E melhores ainda são as que têm muitas pernas. Melhores do que essas são os quadrúpedes, e melhores ainda são os seres humanos. Quer dizer, isso denota a alma, a gente sabe, a alma ela é eterna, e a alma que habita uma forma unicelular de uma pulga, de um carrapato, de uma barata, de um lagarto, em qualidade é igualzinha que está numa forma humana. Só que o invólucro é mais desenvolvido. E aqui fala exatamente sobre isso, que a alma, segundo os Vedas, ela vai galgando espécies melhores, potencialmente, materialmente falando, melhores, né? Então é o desenvolvimento pelo qual a alma vai passando até chegar na forma humana de vida e poder se render a Krishna. Shila Prabhupada Ki Jai. Então fico por aqui. Acho que não temos, assim, outros comentários além dos que eu já li. Eu aqui viajei, né? Os doia significas. Pensei que fosse até uma linguagem do latim. E são os dois significados. Eu tinha lido já Haridarsana, né? Aqui o nosso querido Sanatana Dharma presente, se fez aqui presente, minhas reverências. Oh, no comments. Se não tem mais comentários, eu vou então pedir licença, desejando a todos Sai Sanatana Dharma, Hare Krishna, reverências, tá? Se não temos perguntas e comentários e reflexões, eu vou pedir licença a todos vocês. Lembrando que chegou aí o final de semana, né? Hoje é sexta-feira. E você que vive nas proximidades de algum centro de pregação, de um templo, aproveite para se associar para a vida espiritual. Oi, Adilila, é o horário, né? Já que eu aguardo a interação de vocês, né? Então tá chegando já a hora, 9h05. Tivemos um gapzinho, um atraso por conta do Instagram aqui que não funcionou. O Instagram, vamos ter que fazer, teve uma tentativa de acesso realizada lá na Flórida. Haridashana vai cozinhar domingo no templo. Esse domingo eu vou estar lá, sem falta. Tá? Conforme for aqui a situação, eu até vou lá para ajudar a descascar vegetal, tá, Haridashana? Não posso garantir, tá? Porque você sabe, né? Periquito, cachorro, família, uma série é o grihasta, né? A griha. Né? Mas se eu conseguir ter um tempo... E hoje eu vou fazer a extração de um dente também. Vou ter que extrair um dente aqui que partiu a raiz dele lá. E um molar, né? Mas até domingo eu acho que já vou estar em condições de estar lá para ajudar. Eu espero que sim, dependendo aqui da dinâmica familiar, tá bom? Mas Haridas está cozinhando no templo é sintoma de boa praçada, com certeza. Praçada energeticamente krishnaizada, né? A gente sempre cozinhou, né? Quando a gente residia no templo, eu não residi junto com a Haridashana, né? Mas eu peguei essa tradição dos devotos, né? De, vou cozinhar pro festival. Aí botava logo uma aula, e aí cozinhava ouvindo as aulas, só falando Krishna Katha, e ali total absorção no serviço devocional para poder oferecer praçada, a boga para Krishna, né? E que aquela praçada pudesse ter uma boa energização, né? Que Krishna aceitasse. Se Krishna aceita, pronto, aí é praçada, né? Então é isso. Então, domingo teremos lá o Haridashana cozinhando, certamente uma praçada bastante energeticamente potencializada. Gente, fico por aqui então. Hare Krishna.
Shila Prabhupada aqui, Jai. Obrigado a todos aí pela atenção, pelos comentários. Obrigado, Adilila, por sua participação. Haribol.